Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. A igreja pode se assentar. Vamos abrir a Bíblia, né, no tema da campanha. Eu já estava um pouco nervosa, agora o pastor conseguiu me deixar desesperada. Mas Deus vai falar nos nossos corações. O tema da campanha está lá em Mateus 8. Eu vou ler do versículo 5 até o versículo 10. O subtítulo diz: O centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Irmãos, e quando eu vi o tema da campanha, eu fiquei maravilhada, porque eu não sei quem foi acho que foi o último, o antepenúltimo, que pregou e citou justamente essa palavra. E quando ele citou essa palavra, a mensagem entrou no meu coração quando eu estava ali. Eu falei: poxa, que mensagem bonita! E depois se tornou o tema dessa campanha. Irmãos, o Senhor vem palestrado comigo. E eu estava pensando um pouquinho sobre o que move, o que gera a nossa fé. Porque a nossa fé, ela é gerada. E geralmente a nossa fé ela é gerada em circunstâncias adversas. Porque o meu possível, eu não preciso ter fé, eu não preciso ter confiança, eu não posso crer, porque o meu possível eu consigo fazer. Mas a nossa fé ela é gerada mediante a nossa confiança no Senhor Jesus. Nós temos que confiar nele, porque só ele pode fazer. E depois da confiança, irmãos, é o descansar. Que é como a Raquel falou aqui. Às vezes aquilo que você pede, aquilo que você almeja, ele precisa ser gerado. Precisa ter uma trajetória, um caminhar. Não vai ser de um dia para a noite. Não que o Senhor não possa fazer, mas às vezes ele precisa amadurecer o vaso para receber. E a terceira coisa que cultiva a nossa fé é a espera. Porque a gente nunca está disposto a esperar. A gente quer que o Senhor seja instantâneo, que nem um minojo. Em 3 minutos você pede e recebe. Mas às vezes o Senhor precisa trabalhar nos nossos corações a espera. Trabalhar a nossa ansiedade, a nossa angústia. E o Senhor, quando se maravilhou com aquele centurião, porque aquele centurião não servia ao Senhor. Como o pastor bem mencionou, quando ele fala em Israel, é a igreja, ou seja, aquele centurião não fazia parte. E quantas vezes a gente conhece a palavra, a gente sabe o tamanho do nosso Deus, mas a gente coloca ele pequenininho mediante as nossas dificuldades. E aí quando a gente não recebe, a gente murmura, a gente reclama, mas a fé não foi gerada no nosso coração. É muito fácil, irmãos, a gente querer receber, a gente orar e as coisas não acontecer do nosso jeito, como a Raíssa falou. Você precisa crer e confiar que vai acontecer. O método, o caminho, só o Senhor sabe. E você precisa estar na posição de espera para receber. E a gente não quer, irmãos, a gente é sempre um filho rebelde. A Bíblia está aqui para nos instruir, para nos ensinar o caminho que nós devemos seguir. E a gente vê com esse exemplo desse centurião o caráter, mesmo ele não servindo ao Senhor. E às vezes a gente serve ao Senhor Jesus e não temos um caráter íntegro. Vocês conseguem compreender isso? Eu estava falando isso justamente hoje com a minha mãe. Falei assim: mãe, eu não sei para onde as pessoas acham que vão. A gente estava falando de uma situação da nossa família, que as pessoas, né, são até católicos, mas aqueles católicos fervorosos, sabe, que praticam, que vai. E eu tenho certeza que o padre deve pregar sobre o amor, sobre o cuidado, sobre a família, e as pessoas fazem tudo diferente. Irmãos, e não é diferente aqui. A gente é admoestado sobre o estar separado, de priorizar, de fazer, de dar o melhor.
E a gente quer sempre dar as coisas que sobram. Se eu tiver tempo, eu vou. Se eu não estiver cansado, eu faço. Se sobrar, eu vejo como é que eu posso fazer. E na hora de receber, você quer receber as primícias do Senhor Jesus. E aquele homem é o primeiro exemplo, porque eu penso que o Senhor se maravilhou do combo que foi a postura daquele centurião, do conjunto. Primeiro foi a compaixão. E foi falado isso aqui hoje. Irmãos, ele não estava pedindo por ele. Ele não estava pedindo por alguém da família dele. Ele estava pedindo por um servo. Você tem orado pelo teu próximo? Ou você só pensa no seu próprio umbigo, nas suas próprias questões, no seu próprio ciclo, na sua própria bolha? Foi tão bonitinho aqui quando a Risonete falou assim: eu me alegrei com a vitória da minha irmã, porque nós oramos, nós pedimos, nós clamamos. Essa foi a primeira postura diferencial. Tanto que quando a gente vê aqui, ele diz, o Senhor próprio fala, né, que ele ia ter. O Senhor, em momento nenhum, falou que nem ele fez as outras vezes: ah, você vai, você mergulha, você... Não, o Senhor fala: eu vou. Ele fala no exato momento que o centurião pediu, ele falou assim: eu vou. E aí vem a segunda situação, irmãos. A humildade no coração daquele centurião. E eu a você, às vezes, nós não somos humildes. Nós somos soberbos. A gente pensa: ah, eu tenho uma faculdade, ah, eu tenho isso, ah, eu tenho um carro, eu posso estar por cima das pessoas. Irmãos, quem tem que estar por cima é o Senhor Jesus, não é você. Se você morrer, você vai feder do mesmo jeito. E tudo que você conquistou vai ficar aqui. Teus familiares ainda vão brigar para repartir aquilo que é teu. Aquilo que você cuida com tanto zelo, com tanto carinho, as pessoas vão brigar para repartir. Então aprenda que você não é nada. E foi a segunda lição que aquele centurião demonstrou. Porque ele falou que ele não era digno que o Senhor entrasse na nossa casa, que o Senhor Jesus entrasse sobre a casa dele. E às vezes você convida o Senhor Jesus para entrar na tua vida e você não quer arrumar, organizar, não quer deixar o Senhor trabalhar. Irmãos, o Senhor não habita onde há bagunça e desorganização. E eu não estou falando de coisas físicas, eu estou falando da bagunça espiritual, da desorganização espiritual. Claro que quando você levanta as mãos, a nossa vida não está plena, o Senhor vai trabalhando. Mas às vezes, quando a gente tem 5, 4, 10 anos de crente e a gente continua cometendo os mesmos erros, mas você quer receber. Só que você nunca está na posição que o Senhor tem te chamado, que o Senhor tem te convocado para você estar. E aí a segunda coisa que ele mostrou ali, além da humildade, da compaixão, ele reconheceu a autoridade do Senhor Jesus. Que ele falou assim: Senhor, eu também sou homem. Se eu falar, a pessoa vai fazer. Se eu disser, ele vai fazer. Então, com apenas uma palavra. Irmãos, e nós conhecemos o tamanho do nosso Deus e a gente não crê. A gente não tem fé. A gente acha que não vai acontecer, que não vai se realizar. Irmãos, a gente está o tempo todo pessimista. Meu Deus. Irmãos, e nada é gerado. O Senhor não trabalha onde existe a incredulidade. E é ali que o inimigo vai semeando. Ah, mas você não é capaz. Você não é merecedor. Ah, você olha lá, ele já fez, ele já conseguiu. Você não vai conseguir. E a gente deixa isso entrar como seta nos nossos corações. E aí, como já foi falado aqui, o que você tem alimentado? É a sua alma, o seu espírito ou a sua carne? Porque, irmão, a gente vai estar cheio daquilo que você alimentar. Você vai transparecer aquilo que você alimenta. Se você busca, como a Raquel falou, se você jejua, se você ora, se você entrega a sua vida ao Senhor, a sua fé vai ser gerada, ela vai ser aumentada. Porque, irmãos, é uma receita. O Senhor Jesus não deu a Bíblia, que é uma receita, uma bússola. Se você seguir item por item, etapa por etapa, você vai vencer. Mas o problema é que a gente se torna ignorante perante as coisas do Senhor Jesus. A gente quer ser esperto para o homem, mas a gente é burro para o Senhor pelas coisas do nosso Deus. A gente consegue reconhecer muitas das vezes a autoridade de um juiz, de um delegado, do nosso chefe, mas você menospreza a autoridade do nosso Senhor Jesus.
e na hora de receber você quer ser o primeiro da fila. Irmãos, o Senhor, Ele não é injusto. E aí a gente pode ver que muitas das vezes a superioridade, o nosso ego fala mais alto. Irmãos, a gente tem que se rasgar de tudo isso. A gente tem que entender que o soberano é o Senhor Jesus. Às vezes a gente chega em algum lugar, você não quer cumprimentar as pessoas, você não quer falar, você julga pela aparência. E como que está tuas vestes espirituais perante ao Senhor Jesus? Porque eu consigo olhar aqui o que os meus olhos carnais observam. Mas às vezes as tuas vestes estão rasgadas, está manchada, está suja, e você não tem vergonha daquele que pode ver. Olha que como é que nós somos, irmãos, hipócritas, pequenos, arrogantes e presunçosos. A gente se arruma para o homem, mas a gente não se arruma para o Senhor Jesus. A gente, quando vai para um casamento, a gente quer botar a melhor roupa, comprar o melhor sapato, a gente paga maquiagem, a gente faz o nosso cabelo. Mas quando a gente se entrega para o Senhor Jesus, as nossas roupas estão rasgadas e são sujas do nosso pecado, da nossa carne, do nosso eu, da nossa vontade. E aí a gente vê a postura do centurião, que mesmo não crendo no Senhor Jesus, ele tinha caráter, ele tinha postura, ele reconhecia. Todo mundo aqui sempre tem alguém que a gente fala assim: ah, essa pessoa só falta Jesus? Porque a pessoa já tem várias coisas boas e só falta Jesus? E é um absurdo a gente ser crente, ter Jesus e faltar todas as outras coisas. Faltar o quebrantamento, faltar a humildade, faltar o amor ao próximo, o cuidado com as coisas do Senhor. E a gente diz que tem Jesus, irmão, tem Jesus para quê? Para botar na camisa? O Senhor não precisa de crachá, Ele precisa de postura minha e sua. E aí ele continua aqui: e maravilhou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Irmãos, porque ele creu que o Senhor poderia mudar tudo mediante apenas uma palavra. E aí você quer que a pessoa marche até você, coloque a mão, fale em mistério, tenha sonho, profetize. Irmãos, quando a gente pode apenas ser uma palavra do Senhor Jesus. A nossa vida, eu falei isso aqui ontem na minha oportunidade, a nossa vida, ela pode ser mudada em milésimos de segundo. Aquele pessoal do avião, em um minuto, tudo acabou. Tudo acabou. E assim como são para as coisas ruins, são para as coisas também boas. Às vezes a gente não vê perspectiva, irmão, de nada. Às vezes a gente está numa situação que a gente não consegue ver nem a luz no fim do túnel. Mas é nessa hora que o Senhor quer entrar e trabalhar nas nossas vidas. Como a Raíssa deu aqui o exemplo da pesca. Irmão, você imagina você trabalhar, ficar e joga de um lado e joga do outro e faz, e você não vê nada, nem uma sardinha. E aí o homem chegar, o Senhor Jesus Todo-Poderoso chegar e falar: lança de novo. Irmãos, aquilo ali foi fé, porque eles poderiam falar: eu não vou jogar, porque eu joguei a noite inteira. Qual é a diferença de ter jogado a noite inteira e jogar agora? Irmãos, a gente faz isso. Às vezes o Senhor faz: agora você vai, agora você. Aí você fala: eu não vou não, porque eu já fui, porque eu já fiz, eu já fui ali, eu já fui aqui, eu não vi nada acontecer, então agora eu não vou, então agora você também não recebe. Porque, irmãos, o Senhor precisa ver um agir seu. As coisas para chegar até você precisa de você fazer algo, de você buscar, orar, interceder, e o Senhor, Ele vai palestrando contigo. O centurião precisou ir até o Senhor Jesus para pedir o que ele queria. Mas você tem ido pedir ao Senhor? Ou você está indo bater na porta dos outros para contar a tua vida, contar os teus problemas, chorar as tuas misérias, as tuas mazelas? Não chora para quem pode fazer algo por você. Os outros não podem fazer, quem faz é o Senhor Jesus. Às vezes a gente se humilha para um namorado, a gente se humilha às vezes para um patrão, e a gente não se humilha para o nosso Deus. E ali, irmãos, ele reconheceu que o Senhor podia fazer sobre a vida do servo dele.
E aí a gente chega aqui, a gente pede pela gente, a gente pede pelos nossos. Quando a gente vê que todo esse capítulo, né, tem o leproso que é purificado, tem a sogra de Pedro, tem Jesus apaziguando a tempestade, mas todo mundo pede para si, mas ele foi diferenciado. Irmãos, e o Senhor gosta daqueles que fazem a diferença. Às vezes, quando você ora pelo teu irmão, o Senhor abençoa aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Às vezes, quando você se doa para fazer pelo outro, o Senhor te abençoa em dobro. Só que às vezes o nosso pensamento é tão pequenininho, tão egoísta, que a gente não consegue contemplar a grandeza do nosso Deus. Que quando você faz para o Senhor Jesus, mas irmãos, é quando você faz de coração. Que nem aquela oferta da viuvinha. Por que o Senhor Jesus recebeu a oferta da viuvinha? Não era só porque ela deu só tudo que ela tinha, porque ela deu de coração. Porque ela podia ter falado, eu não vou dar porque só isso que eu tenho é tão pouco. Mas ela deu de coração. E às vezes a gente dá muito e não dá de coração. Às vezes a gente faz para se aparecer, para se amostrar, para querer aquele tapinha nos ombros, sabe? Que fala, que coisa linda que você fez, que bonitinho que você arrumou. Irmão, só que o Senhor, ele vê diferente. O homem pode até te parabenizar, de achar grandes coisas, mas para o Senhor de nada teve valor. Então aprenda a dar aquilo que o Senhor te pediu e aquilo mediante o seu coração. Porque, irmãos, o pastor não precisa ver, o irmão não precisa ver. Quem tem que receber a sua oferta é o Senhor Jesus. Ontem, quando meu irmão aqui estava dando a oportunidade dele, falando em relação ao dízimo, e o meu pai, ele sempre ensinou muito isso pra gente. Da gente sempre escolher o melhor de tudo, não só do nosso dinheiro, da nossa roupa, de tudo para dar para o Senhor Jesus. E ele sempre falou, tem que dar do bruto. Irmãos, e sempre, olha, Deus, quando eu ganhava R$400, quando eu comecei a estagiar, eu sempre dei o meu dízimo do meu bruto. Irmãos, e o Senhor sempre foi fiel na minha vida. Eu já falei aqui que até dinheiro, caixa eletrônico já cuspiu para mim. Sem eu ter botado o meu cartão, o dinheiro não era meu, ele cuspiu o dinheiro para mim. O Pix que eu fiz e não foi, o dinheiro continuou na minha conta e a pessoa recebeu o dinheiro. Porque, irmãos, o Senhor faz assim. Na segunda-feira passada eu falei com a minha mãe, eu falei assim, mãe, que onde eu moro é bem deserto e não tem ônibus. Então eu tenho que andar um pedaço grande ou eu tenho que vir de Uber. Eu falei assim, mãe, talvez eu chegue na igreja atrasada, porque o Uber nessa hora de 6h30 até quase 8 horas da noite, o Uber fica no dinâmico, fica muito caro. E eu falei assim, mãe, talvez eu chegue atrasada na igreja, outra vez eu nem consiga ir se o Uber estiver dando muito caro. Mas, irmãos, a nossa fé é tão pequenininha. E aí eu estava terminando de me arrumar, já eram umas 6h30. Geralmente, quando eu venho pra cá, eu pago R$9,98, R$9,96, mais ou menos nessa faixa. Que é o valor normal, sem estar no dinâmico. E aí aquilo veio no meu coração. 6h30 eu estava praticamente pronta. Aí aquilo veio no meu coração, pede Uber. Aí eu fiz ainda uma outra coisa, aquilo de novo, pede o Uber. Irmãos, e o Senhor quando Ele faz, Ele prova, Ele te dá todas que é Ele que fez. Porque eu poderia ter pedido Uber e ter dado 9 e pouco, que é o valor normal. Irmãos, eu pedi Uber, deu 5,70. E não foi moto, porque eu não ando de moto, foi o carro. Deu 5,70. Irmãos, eu nunca paguei 5,70. Ou seja, o que Deus queria me provar, minha filha, é pra você ir que eu cuido de você. Não tem Uber dinâmico quando eu quero que você faça a minha vontade. Só que a nossa fé, irmãos, não alcança. E aí eu ainda fiquei naquela, se tiver muito caro eu não vou. Irmãos, e mesmo se tivesse muito caro eu tenho que estar aqui. Porque se tiver muito caro e eu vir, o Senhor vai me dar condição de pagar o muito caro. Porque se eu tiver que trabalhar, eu vou pagar o muito caro. Se eu tiver alguma coisa importante para resolver, se eu tiver que ir numa audiência, vai dar dando R$300 e eu vou pagar. Porque para o Senhor eu não posso dar. Mas a gente é assim o tempo todo. A gente é mesquinho com as coisas do Senhor Jesus. E aí, irmãos, por isso que a gente não recebe. Por isso que o Senhor coloca a gente às vezes sentadinho na disciplina. Porque a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer, a gente precisa aprender. Porque quando você dá de todo o teu coração, quando você faz, o Senhor, Ele recompensa. Só que a gente custa, irmãos, a entender isso. A gente custa a compreender
que as coisas do Senhor Jesus é diferenciada. E quando você faz, irmão, quando a tua fé alcança, o Senhor, Ele recompensa o teu esforço. O Senhor recompensa aquilo que você fez. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele é o melhor patrão que pode existir ao nosso Deus. Irmãos, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso noivo. E a gente não faz por merecer. Às vezes, irmãos, eu penso assim, certas coisas que eu fico pensando em relação à minha vida. E eu falo, não é porque o Senhor não pode te fazer, porque às vezes eu não sou merecedora de receber. Porque a gente quer que o Senhor faça, mas aquilo que o Senhor solicita de mim eu não quero fazer. E aí, irmãos, a balança fica desigual. Porque como que o Senhor vai recompensar um filho que não mostra serviço? É que nem aquelas bodas. Quando ele falou para convidar, primeiro ele fez o quê? Não, vamos convidar quem é digno de estar. E aí o Senhor te convida para vir ao culto. Não, vou convidar o meu filho, que é o digno de estar. Só que aí você estava cansado do trabalho. Aí você estava com dor de cabeça. Aí você não vem. Aí aquele ímpio, que nem o centurião. Porque o centurião, na palavra de Deus, ele é considerado um ímpio, um gentil. Aí aquele ímpio vem aqui, senta com fé e recebe. E aí você fica, mas Senhor, é muito injusto. Irmãos, ele estava aqui com o coração aberto, rasgado, para receber. E às vezes a gente está sentado aqui, a nossa cabeça está lá. Amanhã eu tenho que ir no banco, eu tenho que pegar a conta. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou resolver? Irmãos, e o tempo está passando. Vocês perceberam que hoje já é dia 12 de agosto? O tempo está passando. E aí as coisas estão acontecendo cada vez. Quando a gente pensar, a gente está no Natal de novo. E as coisas estão acontecendo e você está com a mesma postura. Irmãos, a gente quer crescer por homem, mas a gente não quer crescer para o Senhor Jesus. A gente quer ser notado lá fora, mas a gente não quer fazer as coisas para o nosso Deus. E a gente quer recompensa o tempo inteiro. Irmãos, então aprenda. Saia daqui com essa palavra. Deixa a fé ser gerada no seu coração. Eu agora vou dar o meu melhor. Eu agora vou pegar o exemplo do centurião. Eu vou transformar a minha casa, não só a minha casa física, terrena, mas o templo do Espírito Santo do Senhor Jesus. Irmãos, você tem que se ter cheiro de ovelha. E muitas das vezes a gente quer ter cheiro de muitas coisas, menos da ovelha do Senhor Jesus. O nosso nome, ele chama, e você não reconhece a voz do teu Pai, porque você não fala com Ele, você não conversa com Ele, então você não reconhece a voz quando Ele te chama. Então, irmãos, fala assim, Senhor, eu quero sair daqui diferente. Eu quero sair daqui aprendendo a priorizar a tua vontade. E mesmo, irmãos, se aquilo que eu tenho pedido, que aquilo que você tem orado, clamado, Senhor, se não for da tua vontade, tira o desejo do meu coração. Irmãos, isso é uma oração que eu aprendi com a minha mãe. Que às vezes a gente quer muito alguma coisa. A gente quer muito, muito, muito. E às vezes aquilo muito que a gente quer não é o que o Senhor quer pra gente. Porque o Senhor, Ele vê melhor, Ele pensa melhor, Ele sabe melhor. E às vezes aquilo que você acha que vai te completar, vai te dividir, vai te diminuir. Então não deixa nada do desejo do teu coração corromper a sua fé no Senhor Jesus. Então você fala, Senhor, eu quero muito, mas se for da tua vontade. Senhor, eu espero muito, eu desejo muito, mas se for projeto do Senhor para minha vida. E se não for, que o Senhor me ensina a sonhar os seus projetos para minha vida. Irmãos, porque tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que aprender a apresentar ao Senhor Jesus. E às vezes a gente não apresenta. A gente já vai fazendo. E aí foi justamente o que a Raquel falou. E aí você vai colhendo as consequências. Porque atitudes erradas vai gerar consequências desastrosas para as nossas vidas. Mas quando a gente aprende a apresentar ao Senhor Jesus, irmãos, Deus que seja coisa pequenininha até as maiores da nossa vida, você apresenta ao Senhor Jesus. Você precisa aprender a deixar o Senhor governar a tua vida. Você não é o dono da sua vida. O dono da sua vida foi aquele que morreu na cruz do Calvário por você, que pagou um preço pela tua vida. Esse é o nosso Senhor Jesus e é dele que eu estou falando. Então você sai daqui hoje recebendo a sua vitória. Você agradece uma oportunidade.